Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, amados. Glória a Deus. Mês de junho. E o tema é reconstruindo o sacerdócio do homem no lar. Vou fazer uma piadinha aqui. Então, quem não é mulher, não é homem pode ir para cá. Essa piada já tem dono, né, pastor? Desculpa. Esse é o tema macro do mês de junho. E o tema de hoje é homem amadurecido versus homem não crescido. Como isso é interessante, né? Eu tenho analisado muito e tenho melhorado algumas coisas na minha vida por causa das pregações que a gente tem tido aqui. Porque se de nada adiantaria eu vir até aqui, escutar algo e não praticar. Mas antes de começar, eu queria falar uma historinha para vocês. Falar do que eu conheço. Quando fizeram o primeiro avião, eles colocaram algumas linhas onde vai todo o fluido que dá força para aquele, você vê a asa se movimentando, você vê aquela superfície de comando, ela se movimenta para quê? Para que o avião tenha esse movimento. Então, é o que dá direção ao avião. Lá atrás tem um leme que ele dá aquela direção para onde ele vai. Só que existe um fluido que tem muita força, muita pressão dentro dele, e é ele que faz o avião se movimentar. Hoje, muitos deles já são elétricos, mas no começo eram todos hidráulicos, eram todos fluidos hidráulicos. E esses fluidos, com o tempo, começaram a se contaminar. E aí eles causavam falha no avião, e muitos até derrubaram aviões. E aí eles começaram a colocar filtros para tirar a sujeira do sistema. Então esse filtro ele serve como uma barreira para impedir que a sujeira chegue nos atuadores, naquilo que vai fazer movimentar certas superfícies. E o que isso tem a ver com a gente? Esses filtros, eles funcionam como um limpador da sujeira. Ele limpa, tira a sujeira do sistema. Só que, às vezes, essa sujeira, ela chama filter clogged, que é quando o filtro fica obstruído. Só que ele não pode impedir do avião funcionar. Você imagina, o filtro entupiu, ou foi bloqueado, e aí a superfície não vai comandar. O que vai acontecer? O avião vai cair ou ele não vai conseguir pousar, porque ele vai impedir que o avião chegue em algum lugar. O que acontece? Ele tem esse caminho aqui, ó, fluido. Aí quando esse filtro aqui é entupido, ele faz isso aqui, ó, se desvia um pouco, ele por uma pressão que aqui é menor, ele vai passar pelo filtro e vai depois do filtro. Ele não passou pelo filtro, então ele está indo sujo, mas ele está servindo para o seu propósito. Ele está conseguindo comandar a superfície. Quando ele chegar no próximo pouso, o que eles vão fazer? Vão tirar o filtro, vão limpar ou vão trocar aquele filtro. É uma escolha você passar pelo filtro. E sabe quem é seu filtro? Jesus. Você escolhe. Você não tem como desviar. Você pode até desviar, mas se você desviar, você não vai se limpar. Você está aqui nessa manhã para ser limpo, como eu estou aqui para ser limpo, para passar mais uma vez pelo filtro. Eu não estou aqui porque eu sou mais limpo que vocês. Eu estou aqui porque eu quero falar de algo que precisa me limpar, mais e mais e mais e mais. Porque o filtro, o sistema ele vai e volta, vai e volta. Esse é o ciclo da vida, vai e volta. Várias ocasiões, várias vezes a mesma coisa vai passar por sua vida, e você vai ter sempre que passar pelo filtro de Jesus. Sempre passar pelo filtro de Jesus. Mas a escolha, guardem isso, a escolha de passar pelo filtro de Jesus é sua. O sistema não tem como escolher, ele está programado para aquilo, vai passar sempre pelo filtro. E vou te dar mais um detalhe: o filtro de Jesus nunca vai se entupir, ele nunca vai se cansar de ser seu filtro. Enquanto existir vida em você, ele vai ser o seu filtro. Enquanto você viver nessa terra, ele vai ser o seu filtro, ele nunca vai se cansar. Muitas vezes nós escolhemos
não passar pelo filtro de Jesus. Muitas pessoas poderiam estar aqui hoje para passar pelo filtro de Jesus e não estão. Não estão aqui para passar pelo filtro de Jesus. Muitas pessoas passaram um tempo no filtro de Jesus e depois escolheram não passar mais. Existia um filtro na velha aliança, que era um filtro que ele parecia que limpava e ele dava uma melhorada. Ele apagava um pouco e não mostrava tanta sujeira, mas hoje o filtro de Jesus ele te limpa completamente. Ele não esconde mais a sua sujeira debaixo do tapete. Ele apaga a sua sujeira, ele tira do sistema, ele tira de você, para que você funcione de forma perfeita, faça um voo perfeito, uma aterrissagem perfeita, chegue no lugar de forma perfeita, sem turbulência, sem qualquer impedimento. É para isso que nós estamos aqui, para sermos limpos, para quando completarmos a carreira, falar assim, nosso voo foi perfeito, porque eu passei pelo filtro de Jesus. Isso para o homem é muito importante, porque eu tive uma revelação esses dias que não é revelação, mas é uma verdade. Os maiores problemas da humanidade é o homem, não o homem como a mulher, e a mulher, eu digo o homem mesmo, porque Deus deu responsabilidade para o homem, e o homem não tomou para si a responsabilidade que Deus deu. Quando Deus falou para Adão, é você que domina, é você que governa, Ele delegou para a mulher uma decisão de falar, não, foi a mulher que tu me deu, Deus, que fez eu tomar essa atitude, ou fazer isso. Mas na verdade Deus tinha dado para ele o domínio, e ele tinha autoridade para falar, não, Eva, não vamos por esse caminho não é o correto. Quando as mulheres rasgaram seus sutiãs há uns anos atrás em rebeldia, foi porque o homem não soube ter a autoridade que Deus deu para ele. A autoridade do homem era para governar sua casa, amar a sua esposa, e o homem só entendeu governar sua casa e governar sua mulher. Ele não amava sua mulher. Se você for ver na história, se você ver filmes aí, a mulher foi sempre deixada para trás e o homem foi sempre o deusinho da casa. Era ele que mandava, era ele que falava, mas ele não escutava sua mulher. Ele podia ter amantes ou várias mulheres. Se você ver a história aí, reis podiam ter 1000 mulheres, Salomão teve 1000 mulheres. Por que as mulheres não poderiam ter 1000 homens? É sempre o homem achando que ele era o centro do universo. O centro da vontade de Deus sempre foi no homem. Mas se o homem fosse um homem de Deus, conforme o coração do Pai. Infelizmente o homem se afastou de Deus e ele começou a ser o seu próprio Deus. Todos os problemas da humanidade, os problemas da família hoje, é porque o homem não cumpre seu papel de pai, seu papel de marido, seu papel de homem na sociedade. Estamos no mundo de homens imaturos. Nós somos homens que Deus criou para sermos amadurecidos, aperfeiçoados, melhorados. Eu falei um pouco na última pregação sobre o prefixo per, que significa uma coisa perfeita, no ápice, já completa. Então o prefixo per, perfeito, perdoar, perseguir. Só que o homem está sempre em aperfeiçoamento, e o homem não pode parar de se aperfeiçoar. O homem não pode parar de crescer, de avançar. É isso que nós, como cristãos, temos que entender. Não podemos parar aonde estamos. Nós, homens, não podemos parar aonde estamos. Nós, que somos cristãos, as mulheres não podem parar de se aperfeiçoar. Porque a perfeição é Cristo. A perfeição é conhecer a palavra, é estar aqui todos os dias para se limpar com a palavra. É pegar essa palavra e usar ela como verdade na sua vida lá fora. Eu não comecei a pregar ainda, mas foi isso que Deus me disse, que a perfeição, eu comecei a pregar o tema de hoje, mas a perfeição só vai acontecer na sua vida quando você for para o céu. Até lá, você vai estar amadurecendo e sendo aperfeiçoado. O prefixo que tem antes do prefixo per é o a.
de aperfeiçoar, amadurecer. É isso que nós precisamos hoje aqui, é amadurecer. Amadurecer. E nós homens temos a maior responsabilidade dentro da nossa casa, dentro da sociedade. Eu gosto muito de filmes de homens bravos, de vikings. Alguns têm, sei lá, eu me identifico com o tipo de homem que eles são. Homens de honra, homens que são brutos, mas eles cumprem aquilo que eles prometem. Vão até a morte, entregam suas vidas. Eu nunca entendi muito por que aqueles nos exércitos sempre vai aqueles na frente que sabe que vai tomar um tiro ou vai tomar uma flechada, mas ele está lutando por um propósito. Ele sabe que ele está protegendo a família dele quando ele morrer, porque a casa onde ele está não vai ser queimada, não vai ser destruída. Então, ele sabendo que vai morrer, ele se entrega para a morte, porque ele vai na frente. O cara vai atirar, mas ele vai na frente. Não tem medo. É esse tipo de consciência que nós homens temos que ter. Como nós vamos deixar a nossa família? Porque eu poderia ficar em casa, aquele homem poderia ficar em casa escondido com a família, e iam morrer todos queimados. Porque ia chegar o inimigo e ia queimar a casa deles. E quando nós não somos homens de verdade, nós entregamos a nossa casa para o inimigo. O mundo só está como está, porque homens covardes se entregaram e se acovardaram e não enfrentaram as coisas que deviam enfrentar. Nós somos homens. Homem tem que enfrentar as coisas. No 1 Reis 2, vamos ler aqui, por favor. 1 Reis, pode pôr na NVT. 2:1. 1 Reis 2:1. Aleluia. Quando se aproximava o momento de sua morte, Davi deu as seguintes instruções a seu filho Salomão: vou para onde todos na terra irão algum dia. Ia morrer, né? Seja corajoso e seja homem. Obedeça às ordens do Senhor, seu Deus, e siga os caminhos dele. Guarde os seus decretos, mandamentos, estatutos, preceitos escritos na lei de Moisés, para que seja bem-sucedido em tudo o que fizer. Em tudo que fizer e por onde quer que for. De modo, o Senhor manterá a promessa que me fez. Se seus descendentes viverem como devem e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. O que é mais importante aqui? No 2 ele fala, seja homem. Seja homem. Por que ele fala, seja homem? E aí ele diz lá no final, e sua descendência nunca vai sair da realeza, ou nunca vai deixar de reinar. Quando nós homens somos homens, a nossa família nunca vai deixar de reinar. O homem nunca ia deixar de reinar sobre as coisas. Mas quando nós deixamos de ser homens, nós deixamos o reinado para outras coisas, para outras situações. O diabo é o que reina. Quando nós escolhemos não reinar, o diabo reina. Quando nós não reinamos no nosso lar, o diabo reina. Não sei se você consegue entender a profundidade disso. Pode parecer uma coisa meio tola, mas quando nós deixamos de reinar, o homem deixa de reinar no seu reino, na sua casa, é o diabo que reina. Porque as coisas misturam. Não é ele mais que domina a sua casa. Não é você mais que domina a sua casa, é o diabo que está dominando. Porque é um lugar que não tem... Vocês já ouviram falar que um cão com 2 donos morre. Porque ele está dando comida, aí eu falo, ela deve estar dando comida. Existe uma ordem que diz que o homem é que tem que ser o sacerdote do lar. O homem não pode abandonar isso. Tem autoridades que são colocadas na nossa vida que nós homens temos que seguir. Aleluia. Amém. Temos aqui uns pontos a destacar. Diferenciar o homem maduro de homem
amadurecido. O homem pode ser certa idade e não ter amadurecido. Não sei se você já viu homens muito velhos de barba branca, mas que agem ainda como crianças. Tem atitudes infantis. Viveu, mas não amadureceu. E homens novos que pegam um compromisso para si e falam assim, não, agora eu sou um homem casado, agora eu sou um homem que tem que mudar as minhas atitudes de criança não podem mais, já fui menino, hoje eu sou homem, e agora eu tenho que ter atitudes diferentes. Quantas coisas nós vemos aí de homens que falam assim, nossa, que atitude mais infantil. Porque quando eu me converti, amados, eu fazia coisas que hoje eu me envergonho, mas é porque eu era imaturo. Eu fiz coisas que não agradavam a Deus e não agradavam a minha família, mas é porque eu era imaturo. Mas eu me deixei passar pelo filtro. Eu deixei passar pelo filtro de Jesus e falar, não, essa sujeira aqui eu tenho que tirar. Essa aqui Jesus tira. Essa aqui Jesus tira. Essa aqui Jesus tira. Eu me deixei passar pelo filtro. Amadurecimento não é barba branca, nem cabelo branco, mas são atitudes de homem de barba branca e de cabelo branco. Atitudes que não são mais de crianças. Quando eu era criança, eu jogava bolinha de gude, sujava minha mão de terra. Mas agora, como adulto, eu tenho que trabalhar para sustentar aquele que joga bolinha de gude. Muitos nem sabem o que é bolinha de gude, né? Mas ou jogar peão, ou empinar pipa. Quando eu era criança eu tinha esse tipo de atitude, mas hoje eu não posso mais. Porque se eu for com meu filho empinar pipa, quem é que vai trabalhar? Quem é que vai sustentar a casa? As atitudes são diferentes. São diferentes. Você tem que ter atitude. Os carros que eu desejei ficam para depois. Os passeios que eu deveria fazer quando eu queria ser solteiro ficam para depois. Eu tenho outras prioridades. O homem muda suas prioridades conforme ele vai ficando mais velho, conforme ele vai ficando mais maduro, conforme ele vai aprendendo, conforme ele vai vivendo. Porque se ele não muda, é como ser um ouvinte e não um praticante. Ouve, apanha e não aprende. Quando eu era criança, eu gostava de apanhar da minha mãe e não chorar, para dizer que eu era forte. Apanhava, e, como se nada estivesse conversando. Quanto mais minha mãe me batia, mais eu fazia cara de sério. Mas sabe que hoje eu aprendi a chorar nos pés do Senhor, quando eu faço alguma coisa errada, e nós às vezes vamos por caminhos que Deus não quer, que Deus não queria que nós fôssemos, nós sofremos, e aí eu volto, ponho meus pés no chão e choro, ponho meus joelhos no chão e choro, porque eu errei, eu preciso ser tratado, eu me arrependo do que eu fiz, eu me arrependo do meu erro. O homem amadurecido sabe quando erra, e ele sabe principalmente reconhecer o seu erro. A mulher também, ela precisa reconhecer o seu erro. O que eu estou fazendo não é certo. Falar da irmã não é certo. Reclamar não é certo. Murmurar não é certo. Glória a Deus. Sinônimo amadurecimento é sinônimo de aperfeiçoamento, isso eu já falei. O pastor falou uma vez aqui também, mas eu vou detalhar um pouquinho mais. Síndrome de Peter Pan. Todo mundo sabe o que é Peter Pan? Aquele menininho que vivia na terra do nunca lá, que nunca queria crescer. Muitos de nós escutamos a palavra e achamos melhor não passar pelo filtro. Porque eu continuo sendo feliz como criança. Não cumpro o meu propósito, mas continuo sendo infeliz. Continuo sendo feliz com a minha meninice, com a minha criancice. Prefiro não crescer, porque crescer
vou falar para você, traz responsabilidades. Um pai que acha que não tem responsabilidades, é o que acontece hoje. Muitos filhos reclamam da ausência do pai. E vou falar uma coisa para você, pai. Um presente não substitui a sua presença. Vou falar para você, mãe. Um presente não substitui a sua presença. Um celular não substitui os conselhos nem o entendimento do pai. Você sabia que no celular ele pode ver uma passagem bíblica, ele pode ver cultos, mas ele pode ver perversões, ele pode ver destruição, ele pode ver morte, ele pode gostar disso. Porque essas coisas são atrativas. O diabo não aparece no celular com 2 chifres. Muitas vezes ele aparece como uma mulher bonita. Muitas vezes ele aparece como um jogo legal, que você se vicia, não estuda, não trabalha, não lê a Bíblia, é o tempo inteiro no jogo. Se você observar, quando você começa a jogar, você joga por 4, 5 horas e não tem sono. Começa a ler a Bíblia, em 5 minutos você está querendo dormir. É atrativo, atrativo. Então não deixem que a sua presença, não deixe que as crianças tenham falta da sua presença. E não substitua a sua presença por presentes, por algo. É muito importante você, pai, estar presente com seu filho. Ensinar coisas de homem para ele. Jogar bola. Conversar. Falar o que o homem tem que fazer, como o homem tem que fazer, como o homem tem que se vestir, como o homem tem que se portar, como o homem tem que respeitar as mulheres. Homem não pode bater em mulher. Eu já dei algumas palmadas na Sofia e eu me arrependo tanto. Assim, às vezes era preciso. Às vezes é preciso. E dói muito na gente quando a gente faz isso. Mas será que eu não precisava ter deixado, eu precisava deixar chegar naquele limite ou eu teria que conversar antes? Conversar todos os dias. Ensinar todos os dias. Não estou falando que você não tem que corrigir seus filhos com uma varinha não, tá? Porque às vezes dói em você, mas se você não fizer isso, vai doer muito mais no futuro. Porque hoje muitos adultos sofrem porque não tiveram correção dos pais. Nós deveríamos ensinar nossos filhos corrigindo para que os outros não ensinem, para que os outros não corrijam. E eu sempre falo isso para a Sofia. Escuta o que seu pai está falando, porque eu tenho mais experiência. O que você vai passar por não me obedecer é culpa sua. Porque eu estou te ensinando. Eu estou te falando como tem que andar. Eu estou falando como tem que proteger, como você tem que se proteger. Eu estou falando as atitudes que você tem que ter. Esse peso eu não carrego, irmãos, porque eu falo. E eu coloco um pouco de peso nela também. Eu falo, estou te falando que o caminho é esse. Estou falando que essa companhia não é bom. Estou falando que isso não é bom para você. Eu não tenho medo de falar. Porque já tive companhias que não foram boas para mim. E sabe para que serve a história? Eu vi um professor falando que a história serve para você não cair, não deixar outro cair no mesmo buraco que você caiu. Porque eu posso andar aqui e não saber que tem um buraco, eu vou cair. Mas isso já é história depois que eu caí. Então, quando minha filha for passar por aqui, eu falo, dá a volta por aqui, porque esse lugar aqui você vai se machucar. É para isso que serve a história. É para isso que serve a experiência que vocês pais tiveram. Aleluia. Falamos da síndrome de Peter Pan, que não quer crescer. Vou ler aqui algumas características. Medo de estar em um relacionamento profundo e duradouro. Um relacionamento profundo e duradouro exige... Sabe quando você casa e fala que você tem que ser fiel na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza? Isso é um relacionamento profundo. Você sabia que sua mulher é linda quando você casa?
E depois ela continua linda. Só que cai algumas coisas. Não é mais igual. O cabelo muda, a pele muda. Pega uns quilinhos a mais ou não. Mas ela não é mais igual. Mas você tem que continuar amando a sua esposa. Porque ela é a paixão, o amor da sua mocidade. Você também não é mais o bonitão. Porque a gente acha que a mulher fica feia e a gente fica sempre bonito, né? Isso é um mal dos homens, né? O cabelo cai, as rugas aparecem, a barba fica branca, a barriga cresce. Não tem jeito, não tem jeito. Mas a responsabilidade que você assumiu lá no passado não mudou. Não mudou a sua responsabilidade, homem. Não mudou. Lá não estava falando, quando sua esposa ficar mais gordinha, você tem que abandonar ela. Troca por uma nova. Não está escrito isso. Você não declarou isso. Você nem pensou nisso. Na verdade, você nem olhou para sua sogra para saber como sua esposa vai ficar. Isso é uma brincadeira, tá? Mas, e nem sua esposa olhou para o seu sogro para falar, você vai ficar assim, barrigudo igual Elias, careca de cavanhaque. Isso é ter um relacionamento profundo. Isso é ter um relacionamento seguro. É saber envelhecer com sabedoria. A mulher da sua mocidade tem que ser a mesma da sua velhice. Não sei se vocês veem aqueles filmes que até desenho lá daquele acho que é Up, que ele era novinho, aí ele faz tudo com a esposa dele, ele gosta de avião e tal. Aí depois ele pega um balão e ele quer conhecer um lugar depois que ela faleceu lá, que é o lugar dos sonhos deles, para conhecer, acho que era no Peru. Não sei se vocês já viram esse desenho. Como é bonito aquilo. Como é bonito aquilo. Eles postam toda a vida deles, novos, maduros, já velhinhos, e depois ela morre. Engraçado que a gente acha que ele é o mais debilitado, e na verdade ela vem a falecer antes. Mas eles tiveram uma vida de honra, uma vida juntos, e desde no final ele quis fazer aquilo que era o sonho deles fazer junto. Para mim aquele é um desenho, mas ele é muito perfeito, ele é muito perfeito, que ele mostra uma união entre um homem e uma mulher da forma perfeita. O mundo hoje pensa diferente. Casa, se não der certo, separa. Nós cristãos pensamos diferente, fomos limpos por esse filtro que é Jesus, e nós pensamos diferente. Casamos para a eternidade, até que o Senhor leve ele ou leve ela. Até isso acontecer, casamos para a eternidade. Sei que existem situações, tá? Não estou trazendo condenação para ninguém, tá? Sei que existem situações que há separação, há divórcios, mas não é o que Deus planeja, um casamento e uma separação. É só isso, tá? Só isso. Dificuldade geral em aceitar o papel de pai, marido, profissional ou qualquer outra posição que se baseie em ser responsável. O homem tem que assumir responsabilidades na sua vida, na sua família, na sua vida profissional, na sua vida em sociedade. Ele tem que ser responsável. Responsável. Dorme não, eu sei que dá sono, de manhã dá sono. Mas o homem tem que ter responsabilidade. Isso você, adolescente, aprende responsabilidade desde novo. Desde novo. Sabe qual é a responsabilidade? De não abrir o celular quando o pastor está falando aqui em cima. De prestar atenção naquilo que o pastor está te informando. Que ele está te comunicando. Porque Deus comunicou a ele para falar para nós. E às vezes nós, por distração, pegamos o celular, falamos coisas, falamos com namorada, falamos com amigos e não prestamos atenção na palavra. Isso é ter irresponsabilidade. É melhor não vir. É melhor ter responsabilidade de falar, não vou porque eu não estou nem aí para a palavra. Mas quando você está aqui, você tem que dar a maior atenção à palavra. Respeitar aquilo que está sendo falado aqui em cima.
quando o pastor falar algo para você, ele não está falando para te magoar, para te exortar somente, ele está falando porque Deus está te dando um filtro, você está passando pelo filtro de Deus e Deus está te melhorando. Por isso que eu falei, a escolha é sua passar pelo filtro, ninguém te obriga a entrar por aquela porta, a não ser seu pai e sua mãe. E se você entra em obediência, você tem que estar aqui e escutar e aprender. Isso serve para os homens também, isso serve para as mulheres também. Se você está aqui, você tem que ouvir a palavra e praticar essa palavra. Não é simplesmente ouvir. Sabe que Deus fala essas coisas com a gente e eu não tenho outra, tá? Eu não tenho outra. Mas a gente tem que obedecer a palavra de Deus. E quando Deus fala alguma coisa pra gente, Ele fala assim. É assim e pronto. Pastor, eu queria dar essa blusa pro senhor. Porque isso aqui eu comprei. Eu usei acho que 2 vezes. E eu fui com... A semana sabe, eu falei, eu vou comprar aquela blusa, eu vou comprar aquela blusa, eu vou comprar aquela blusa. E eu não estou fazendo isso para me aparecer, mas é porque quando Deus te fala alguma coisa, você tem que obedecer a Deus. Eu não tenho outra, mas eu sei que Deus me dá muitas. Ele me dá muitas condições. Eu falei para vocês uma vez que meu sonho era ir para o Paraguai. Eu nunca fui para o Paraguai, mas eu já fui para vários países que eu nunca imaginei ir. Eu já fui para... Pega aqui. É enganação, né? Fica na mão e não dá nunca, né? E eu já fui para países que eu nunca imaginei ir. Porque quando a gente obedece a Deus, Deus faz coisas que... Foi feita, é perfeita. E Deus faz as coisas perfeitas. Deus faz as coisas perfeitas. Acho que vai ter que... Tá boa? Metade. Esse não é do Paraguai, não. Esse aí tá... É. Hã? Vamos pro Paraguai? Ó, eu vou falar com a... Depois que eu conheci alguns países, eu não quero mais ir pro Paraguai, não. Nós vamos para outro lugar. Juntos. Não, eu falei que meu sonho era ir para o Paraguai. Mas Deus tem pensamentos e desejos muito maiores para nossas vidas. Não estou denegrindo o Paraguai, irmãos. Não estou denegrindo o Paraguai. Mas é que Deus me levou a lugares muito mais longes, em quilometragem. Ele me levou para o lugar onde Paulo já passou. Ele me levou para Malta, um lugar onde eu fui visitar várias igrejas. E é um lugar lindo assim, é um lugar histórico. E eu nunca imaginei ir para Malta, nunca passou na minha cabeça ir para Malta. Acho que na cabeça de ninguém, talvez nunca tenha passado isso. Mas é um lugar fantástico, um lugar onde os europeus passam férias e é um lugar assim onde tem tudo de bom e do melhor e tudo do mais caro que você pode imaginar. A gente foi num restaurante, um parênteses aqui, tá? Num restaurante. E tinha umas lagostas assim, dentro de vivas, dentro de uns aquários assim. E aí você escolhia a lagosta que você queria comer. E aí eles preparavam o prato na hora. Uma coisa que meu dinheiro não poderia comprar. Eu não teria condições de comprar. E eu fiz isso de graça. Fui proporcionado pela empresa algo tremendo que eu não teria. Por isso que eu não tenho dó de dar as coisas. Porque Deus sempre me retribui muito mais. Quando você obedece a Deus, Ele sempre te abençoa. Aleluia. Fecha o parênteses. Pode ficar, se está aí, é do seu. Procrastinação de tarefas e obrigações. Procrastinar é delegar, é deixar para depois, é deixar outra pessoa fazer. Então, o homem não pode procrastinar o papel dele. Não pode deixar o seu papel de homem para a mulher fazer. Não é seu papel de homem que a mulher vai fazer. Hoje em dia, as mulheres têm que tomar as rédeas da casa porque o homem soltou as rédeas. Infelizmente, os homens têm soltado as rédeas das suas casas. Por isso que
o mundo está desse jeito. Muitas famílias onde o homem abandonou suas casas e as mulheres cuidam dos filhos, cuidam dos netos, porque o homem abandonou a casa. Decidiu viver uma vidinha fora e lá. E sabe o que acontece na maioria das vezes? Ele fica velho e volta a procurar a mulher, e a mulher ainda cuida. Já aconteceu em alguns casos. Cuida do marido até ele morrer, ou do ex-marido. Você pode falar assim, não, isso não acontece. Acontece. Porque o primeiro amor, aí ele vai falar assim, não, minha mulher me ama, eu vou voltar, ela vai cuidar de mim, porque os outros abandonam. Porque Deus escolheu uma família e ele abandonou aquela família, e depois lá no final da vida dele vai falar, vai bater o arrependimento e ele vai querer voltar para casa. A gente tem casos que aconteceu isso na nossa família. Não tão próximas que a gente conhecia. Voltou para morrer com a mulher. Abandonou, deixou sofrer, a mulher trabalhou, sustentou, foi limpar a casa, foi fazer qualquer coisa, foi trabalhar na rua para sustentar, porque a mulher quando pega uma coisa, ela tem muito mais força, parece que o homem. Ela faz qualquer coisa para sustentar o homem, para sustentar a casa. Não troque, ou não abandone, ou não delegue. Rebeldia, homem rebelde, que acha que tudo que ele tem que fazer é conforme ele quer. Se não for do jeito que ele quer, ele se rebela. Não, assim não está bom. Quero fazer do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu me rebelo. Eu não vou mais na igreja. Se o pastor falar aquilo de mim, eu vou embora. Se o pastor me tirar daquela função, eu me rebelo. Se o irmão falar alguma coisa para mim, da minha roupa, o tio Mateus falou que eu estava com cara de bêbado quando eu entrei. Falei, o Jânio tá com cara de bêbado. Eu podia me rebelar e ir embora. Sai fora, o cara vem para a igreja, o cara falar que eu tô com cara de bêbado. É homem cheio de mimimi, né? Tudo se rebela. É misericórdia mesmo. Mimimi não deveria estar no vocabulário do homem. Não deveria ser um adjetivo para um homem. Inconsequência. Faz as coisas e não mede as consequências dos seus atos. Tudo na vida tem uma consequência, irmãos. Tudo na vida tem uma consequência. Tudo que você faz tem uma consequência. Todas as suas escolhas têm um resultado. Bom ou mal. Todas as suas atitudes têm um resultado. Aprenda a pensar antes de fazer algumas coisas. Jovem, aprenda que o sexo é bom, mas depois do casamento. Namorar é bom, mas está no tempo. Obedecer o seu líder é ruim, mas não é bom para o seu futuro. Obedecer ao seu pai e sua mãe, às vezes é ruim. Quantas vezes já aconteceu comigo de eu falar assim, quando eu era moleque não, perdão, essa palavra não pode falar, quando eu era menino, aí eu falava assim, minha mãe falava, não vai para esse lugar, não vai, o Mateus já contou essa história aqui dele também, mas isso aconteceu com todos que a mamãe falava, não vai, a gente ia, dava errado, não dava certo. É praga de mãe? Não, não é praga de mãe, é porque Deus sabe e usa os pais para te orientar. O Espírito Santo fala com você, às vezes não fala, mas fala com seu pai e sua mãe. Porque a gente como cristão, adolescente e jovem, acha que Deus vai sempre falar com a gente. Não, Deus não falou comigo, então eu posso ir. Se Deus não falou com você, mas se Ele falou com seu pai e sua mãe, obedeça. E nós também como adultos, às vezes mulher, homem, a gente não tem uma direção e aí vem um irmão e fala, irmão, eu posso falar algo? E Deus fala através da vida daquele irmão e a gente chora, mas não acata, não toma para si aquilo.
Toma cuidado com as profetadas, mas Deus usa as pessoas também para falar e confirma coisas no seu coração, porque às vezes a gente até chora, mas não toma isso como verdade. Quando o pastor fala algo aqui, eu gosto, às vezes eu choro muito, porque tem instruções que são diretas para mim. E tem instruções que eu vejo que são diretas para as pessoas, e as pessoas não acatam, e eu choro também. Eu tenho um grande... Não é problema, mas... às vezes eu já vi uma mulher na rua, e ela era uma pessoa da rua, assim, que usava droga, e eu chorava. Eu estava com a Simara. E eu chorava, porque eu sentia a dor que aquela pessoa estava sentindo. E aquilo, sabe, me corroeu tanto que eu queria voltar para falar com aquela mulher. Uma vez a gente estava andando na radial e tinha uma mulher em cima de um viaduto assim, e a gente falou, aquela mulher vai se jogar, Simara. E a mesma impressão que eu tive, ela teve. A gente deu uma volta no carro lá, não sei nem o que a gente fez para voltar. E começou a olhar, a pessoa já não estava lá, mas eu não sei se alguém já chegou, já socorreu, mas aquilo me comoveu, e a gente tem que estar sensível a essas coisas. Deus quer falar com você e quer te usar, e você tem que deixar ser usado. Estou falando vários assuntos aqui, não é só amadurecimento do homem, mas amadurecimento como cristão também. A gente precisa crescer, avançar. Não é mais só louvar, chorar, e estar aqui na igreja e adorar. Como o Marquinho falou, o mundo está chamando a gente para fora, porque eles precisam. A Laura falou ontem que as pessoas estão lá fora e não sabem o que precisam de Jesus. Elas não sabem mais o que a gente tem. Fragilidade emocional. Homens que não aguentam o tranco. Mulheres que não aguentam o tranco. Não aguentar o tranco é não aguentar os problemas, as dificuldades, às vezes, da vida, os nãos da vida. Você sabe que muitas vezes a gente não vai ter o que a gente quer. Você sabe qual é o mais lindo disso? É a gente não abandonar Jesus. Porque eu estava vendo aquela série The Chosen lá no capítulo, acho que é no 3 agora. E ele fala para Felipe assim, porque Felipe tinha uma deficiência, ele fala assim, eu posso te curar, eu sei que o senhor pode, por que o senhor nunca me pediu? Eu falei, porque o senhor tem tantas coisas para fazer. Jesus olha para ele assim, você está comigo, eu posso te curar. Mas aí Jesus fala para ele assim, sabe o que é o mais importante? É que muitas pessoas terão um testemunho de cura, muitas pessoas terão um testemunho de bênção, mas você não tem um testemunho de bênção, não tem um testemunho de cura, mas você está comigo. Você entendeu o que eu quis dizer? Que às vezes Deus não vai te dar as coisas, mas você vai ter que continuar com Ele. Isso é ser maduro na fé. Às vezes a gente vai clamar por uma coisa muitas vezes, vai pôr os joelhos muitas vezes no pé e Deus não vai te dar. Deus às vezes não vai te dar a cura de um ente querido, não vai te dar a sua cura, não vai te dar o carro que você quer, a casa que você quer, o trabalho que você quer, a família que você quer. E você vai ter que continuar perseverando, porque Deus sabe todas as coisas e você não sabe. Deus está lá no futuro e você não está. Isso é o mais interessante, Deus sabe todas as coisas e você não sabe. E você tem que continuar seguindo a Ele, porque quando você for levado aos céus, você vai ter um corpo perfeito, então pouco importa o sofrimento, as dúvidas que você tenha, as dores que você tem aqui na terra, pouco importa, porque o que importa é a vida que você vai ter no céu. Não importa, o pouco tempo que você tem aqui na terra vai ser ínfimo, ou vai ser muito desconsiderável com o tempo que você vai ter lá no céu. Mas as suas atitudes aqui refletem para onde você vai e o que você vai ter onde você vai. Porque a Bíblia fala de galardão aqui na terra, galardão no céu, das coisas que você, pelas consequências do que você faz aqui na terra. Então não se preocupe se você não tem todas as coisas, se você não pode ter a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor carro. Isso é besteira, amados. Deus pode te dar tudo isso. Pode te dar. Ele pode te dar todas essas coisas. Mas isso não é o principal para a sua vida. O mundo vive através e pelo dinheiro.
Freud dizia que tudo era pelo dinheiro e pelo sexo. Mas tudo é por Jesus e para Jesus. O mundo não pode deturpar esse tipo de pensamento que você tem. Não pode. Você já foi limpo. Você já passou pelo filtro. O amadurecimento vem por se comportar, por se exercitar na fé. Amadurecimento vem por viver dia a dia, dia a dia, dia a dia, dia a dia. Não é, eu me converti hoje e já sou maduro. Porque a Bíblia fala que já foi menino, já foi moço e hoje já é homem. Porque ele foi amadurecendo. Como eu falei, eu fazia coisas que eu não fazia, que eu não faço mais, porque eu amadureci. Às vezes apanhei, mas aprendi por aqui pelos meus erros. Aleluia. Estão sendo abençoados, irmãos? Mesmo que você não tenha tido exemplos. Eu vou até 11h30. Mesmo que você não tenha exemplos dos seus pais, você tem que aprender que você pode mudar o destino da sua vida. Seu pai pode ter decidido não passar pelo filtro, mas você tem que passar pelo filtro que é Jesus. Você pode escolher o filtro que é Jesus. Ele vai mudar a sua vida. E não importa a decepção, não importa a sua história de vida, mas Deus pode mudar tudo aquilo que você passou. Seu marido pode não querer passar, sua esposa pode não querer passar pelo filtro que é Jesus, mas você tem que escolher passar pelo filtro que é Jesus. Ele vai tirar todas as suas sujeiras, toda a sua imundície, tudo aquilo que você pensava de errado, tudo aquilo que você fazia de errado para Deus, fica no filtro. Ele não volta mais para o sistema, não volta mais para você. Você agora é perfeito, você agora é como o primeiro Adão deveria ser, perfeito. Se contaminou, agora você passou pelo segundo Adão, que é Cristo, e você foi totalmente limpo, totalmente renovado, totalmente misturado com aquele fluido que é Cristo. Aquilo que faz todas as coisas se moverem, se movimentarem, é Cristo. Cristo faz isso. Tudo que tem movimento na terra tem Cristo no meio. Você pode ver todas as coisas, toda a física, quando você estuda física, quando você estuda qualquer tipo de cálculo matemático, tem Cristo envolvido. Tem uma perfeição envolvida. Quando você põe o seu combustível no seu carro e ele funciona, quando você põe alimento dentro de você e ele funciona, seu corpo funciona, é o mesmo princípio. Tudo está relacionado a Deus. Os maiores gênios usaram a Bíblia para fazer seus cálculos, para fazer seus estudos. Albert Einstein usava a Bíblia como fundamento para seus estudos. Característica da imaturidade masculina: falar muito e não cumprir nada do que promete. Homem fala, homem cumpre. Se tem perda, se tem dano, ele se responsabilizou. Ele tem que ser responsável por aquilo que ele fala. Muitos crentes hoje entram na empresa já pensando em processar a empresa quando saem. E eu conheço muitos assim. Entram e são os piores funcionários que a empresa tem. E depois falam assim: me ajuda, Deus, eu estou sendo perseguido. Não estou sendo perseguido. Você é um irresponsável, você é um imaturo, você quer tudo para você e acha que as pessoas têm que estar tudo de graça. Você é o que chega mais tarde, você é o que trabalha menos e acha que as pessoas têm que te abençoar porque você é cristão. Que as pessoas têm que suportar você porque você é cristão. Homem tem que ter responsabilidade. Mulher tem que ter responsabilidade. Você, adolescente, tem que ter responsabilidade. Você vai receber muitos não das empresas aí, quando você vai fazer entrevista. Por quê? Porque você não estudou direito, você não se preparou e o outro se preparou. Fez inglês, na internet, sem curso nenhum, passou noites estudando, e você acha porque você tem Cristo, você é melhor do que ele, na questão profissional. Não é. Quando tiver tudo igual, aí Cristo vai falar assim: porque você me segue, eu vou te abrir essa porta.
Esse vai ser o seu diferencial. Quando você for igual todo mundo profissionalmente, mas você tem a Cristo. Esse é o seu diferencial. Claro que Deus pode te abençoar para algo que você não ainda está capacitado. Eu sei que isso pode acontecer e Deus vai te capacitar. Eu sei que isso pode acontecer. Mas a gente não pode colocar essas responsabilidades em Deus. A gente tem que se esforçar para conquistar as coisas. Eu não posso simplesmente chegar aqui e falar assim: Deus, fala comigo, o que eu tenho que falar para esse povo. O pastor não pode falar: Deus, fala comigo, eu tenho que falar com esse povo. Ele tem que ter um tempo de meditação, de leitura da palavra, de meditação e de ouvir a voz do Senhor. Não é só meditar. Ninguém medita naquilo que não leu, ou que não ouviu. Se medita naquilo que a gente aprendeu. Amém? Se achar a última bolacha do pacote, brigar por tudo e fazer birra, fazer tudo sempre pensando em receber algo em troca, achar que nunca erra, ligação emocional exagerada com mãe e família. Já falei aqui na última vez. Casou, você constitui uma nova família. Não deixa de amar sua mãe, não deixa de ir na casa dela, mas agora você tem uma vida. Você não depende mais do seu pai nem da sua mãe. Eu sei que existem necessidades financeiras, eu sei que existem contratempos, eu sei que existem situações, mas na cabeça você tem que falar assim: eu não dependo mais deles. Eu vou procurar me virar. Eu vou procurar fazer as coisas do meu jeito. Crente maduro não espera ser abençoado. Alguém vai pagar o meu acampamento no fim do ano. Alguém vai pagar o meu acampamento no fim do ano. Crente maduro pensa assim: acho que eu posso pagar o de alguém. Acho que eu posso abençoar alguma pessoa. É assim que você pensa, é assim que você cresce. Homem não pensa mais em voltar para a casa da mãe. Brigou com a esposa: vou voltar com a minha mãe, que minha mãe lá faz comida todo dia e eu vou... Esses dias a gente estava rindo que um amigo nosso casou e ele foi morar em outro lugar, né? Aí quando chegou da lua de mel, ele foi trabalhar. Ao invés de voltar para casa, ele voltou para a casa da mãe e dormiu à tarde. Não tinha a consciência ainda do que ele tinha casado. Tem que ter uma mudança de pensamento. Você mudou de direcionamento. Agora você tem outra responsabilidade. Vou ler um pouquinho de homens exemplares. Exemplo de homens. Ou exemplo para homens. Romanos 2:24. Rapidinho. Não é de admirar que as Escrituras digam: os gentios blasfemam o nome de Deus por causa de vocês. Vocês são e devem ser exemplos, porque o mundo olha vocês. Por que o mundo hoje não quer mais saber de Deus? Porque eles olham para os homens de Deus e não vê Deus. O mundo precisa olhar para você e ver Deus. O mundo precisa olhar para você e ver Deus. Aqui ele está falando dos judeus, mas os cristãos também têm que ter essa postura. Os homens do mundo, os gentios, precisam olhar você e ver Deus. Porque senão eles falam assim: que Deus é esse que faz as mesmas coisas? Que Deus é esse que eles têm, que permite que eles façam as mesmas coisas, ou coisas piores até do que eu faço, e ele vem querer me dar lição de moral. Vem querer falar que eu estou errado. Ele faz isso e isso errado. E agora vem falar que eu faço só isso errado? Eu não preciso desse Deus. Deus não existe. Não é aquele filme: Deus está morto. Jesus morreu e não ressuscitou. As pessoas precisam acreditar que Jesus está vivo e que você passou pelo filtro. Romanos 2:14. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Você sabia que existem homens que têm padrão cristão e não são cristãos? Por quê? Porque ele viu
isso na sociedade. Ele viu homens dignos, honrando suas famílias, sendo fiéis às suas esposas, sendo fiel no seu trabalho, sendo honesto, não pegando aquilo que é dos outros. Homens que não conhecem a Deus, que não têm a palavra, seguem a Deus, seguem os princípios de Deus por causa de você, por causa do seu comportamento. Amém ou ai de mim? Romanos 2, 29. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo, e circuncisão verdadeira é a de coração, feita pelo Espírito e não pela letra, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Homem de Deus obedece a palavra, independente das consequências. Você não tem que pensar o que as pessoas vão achar de você por servir a Deus. Você tem simplesmente que servir. Não se pode pensar o que você vai perder por servir a Deus. Você tem que simplesmente fazer, obedecer a Deus. Não importa, adolescentes e jovens, o que vocês vão perder de amizade. Importa o que vocês estão fazendo para Deus. É isso que importa. As consequências virão das nossas atitudes, sejam elas ruins ou boas. Chamamos você, e Deus está nos chamando para um novo tempo. Ele me deu ele sempre me dá, uma palavra. Ele diz assim: a graça é de graça, até que você a receba. Mas depois que você recebe a graça, ela não é mais de graça. Porque você precisa ter atitudes diferentes depois que você recebe a graça. Porque senão a graça vai embora. A graça chega até você, chegou até mim, sem eu merecer. Quando eu não merecia Cristo, a graça veio, me transformou, me mudou. Só que se eu ignorar essa graça, ela vai embora. A graça não é mais de graça para você. Nós aprendemos todo dia aqui como manter essa graça em nossas vidas. Todo dia que nós estamos aqui, aprendemos como viver na graça do Senhor. Como viver pela graça. Como deixar a graça fazer coisas nas nossas vidas. Como deixar a graça nos abençoar. Como a nossa família ser abençoada. Sabe que eu gosto desse clima de paz, de tranquilidade, que a gente está quase dormindo? É verdade, eu gosto. Porque é um tempo que a gente reflete. Se pega uma palavra e fala assim, essa palavra é importante. Se você pode pegar uma palavra hoje, pegue essa. A graça não é mais de graça para aqueles que a receberam de graça. Você é agora templo do Espírito Santo. Habitação do Senhor. Você não é mais aquele sujo. Você agora é limpo pelo filtro de Jesus. Você é tão santo que Deus olha para você e fala assim: eu quero me aproximar dele. Agora ele pode estar perto de mim porque ele é limpo. Porque Deus não se aproxima da sujeira, a não ser para limpar. Mas uma vez limpo, ele te abraça. Ele fala: você é meu filho. Eu sei que ele tem a parábola das 100 ovelhas. Ele foi atrás de você quando você estava desgarrado, perdido nesse mundo, sem filtro. Estava podre, e imundo e mal cheiroso. E ele se chegou a você, ele te limpou. Ele te salvou. Ele te libertou. E agora ele quer que você faça a mesma coisa com outras pessoas. Por isso que você, uma vez passado pelo filtro de Jesus, você não pode mais voltar a se contaminar. Não volte mais para o vômito. Para mim o vômito é algo muito nojento.
E você não deveria mais querer voltar para o vômito e comer das coisas que você já comeu, já experimentou, porque tudo aquilo é vômito. Tenha essa visão quando você for fazer algo de errado. Vômito, coisa podre, coisa ruim. É isso que eu quero que você tenha nojo mesmo. Porque a gente tem que ter nojo do pecado, nojo do erro, nojo daquilo que nós éramos. Jesus nos fez limpos, perfeitos, cheirosos, perfeitamente amáveis por Ele. Você é santo, permaneça santo. Você passou pelo filtro que é Jesus, e esse filtro nunca vai se entupir, ele vai sempre te limpar, mas Ele não quer que você passe com as mesmas sujeiras, não quer que você passe com as mesmas incrustadas de coisa ruim. Ele quer que você passe por Ele por passar, e já está limpo, só para ter contato com Ele quer que você passe, não mais para te limpar. Ele só quer te aperfeiçoar, aquela mínima sujeirinha que Ele quer. O filtro dele é grande e ele vai diminuindo, porque sabe que existe níveis de filtro no avião, né? Tem filtros que ele deixam passar isso, aí tem filtros que deixam passar isso, e quando está perto de chegar lá no componente, ele é um filtro muito pequeno, que passa pouca sujeira, quase nada, ou nada. É isso que Cristo é. Ele vai endurecendo, até ele chega a um nível que não passa mais nada. Você está totalmente limpo. Esse é o amadurecimento perfeito. Esse é o aperfeiçoamento perfeito. É se deixar tratar, até que não tenha mais sujeira. Amém? É isso que eu tinha para falar para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Ele me abençoou primeiro. Ele falou comigo antes. Eu tenho certeza que vocês, passando pelo filtro de Jesus, serão mais felizes. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Que culto, que palavra, né? Que palavra. O Jorlan é manso, né? Tranquilo. A Carlinha falou para eu ficar tranquilo. Vou ficar igual o Jorlan, viu, Carlinha? Porque ela falou que eu sou muito agitado. Vamos baixar nossas cabeças um pouquinho, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra abençoada. Obrigado por essa manhã gloriosa, Pai. Que tempo bom, que tempo bom. Apenas uma palavra colocada em prática pode mudar as nossas vidas. Apenas uma palavra dessa manhã em prática tem o poder de mudar as nossas vidas, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado por cada pessoa aqui presente, obrigado por cada pessoa na internet, Senhor. Obrigado por cada pessoa que vai ouvir essa ministração posteriormente. Senhor, obrigado por essa manhã que foi maravilhosa. Nós consagramos esse dia inteiro ao Senhor, Pai. O nosso dia é do Senhor, por isso que não tem como dar errado. Protege cada irmão meu, protege cada vida aqui. A sua paz que excede todo e qualquer entendimento, guardando os nossos corações, guardando as nossas mentes. Obrigado pelos seus anjos, guardando as nossas vidas e as nossos familiares. Um domingo glorioso para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Vamos para as nossas casas comer, amém? Aleluia. Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré. Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação!